Oi, gente, eu sou a professora Eduarda Peixoto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo a aula, mas sejam muito bem-vindos nessa aula de Roma, de História, do cursinho alternativo. Bora lá? Gente, acho muito importante a gente começar falando da localização geográfica de Roma, né? Acho que muitas vezes, quando a gente vai assistir uma aula de Roma, ninguém fala pra gente onde fica. E aí parece uma coisa óbvia, mas eu acho extremamente importante a gente se situar na localização, justamente para saber o que que ronda Roma, né? O que que vai acontecer aos entornos de Roma e dentro dela também, é claro, já que é uma aula de Roma. Então, fica situada no atual continente europeu, é claro, né? Onde fica a Itália hoje, e na Península Itálica, né? De frente para o continente africano. Por que que é importante colocar isso? Justamente como eu falei para vocês, pelas relações posteriores que nós vamos estudar, né? Depois. Nós temos três fases governamentais que são bem importantes para a tua prova. Umas são mais recorrentes na prova, né? E outras menos. Mas todas fazem parte de um processo para poder chegar ao famoso Império Romano que, né, a gente tanto ouve falar. Então, a primeira delas é a monarquia, né, de 753 a.C. a 509 a.C. ainda. Depois nós temos a República de 509 a 27 depois de Cristo e o Império de 27 depois de Cristo a 476 depois de Cristo, que já é uma transição, né? A gente vai ver que é uma transição para o que hoje a gente chama de uma Idade Média. Vamos lá, então. Roma vai ter diferentes visões sobre cidadania, sobre democracia, ao longo, né, dos seus períodos. Só que tem algumas coisas que permanecem, né? Então a gente precisa permear que coisas são essas que permanecem e quais são os aspectos principais para que a gente possa trabalhar ao longo desses períodos, né? O primeiro deles, né, que nós vamos tratar são as características, né? Então, Roma é uma sociedade estamental. Isso significa dizer que ela é feita de estamentos, de castas, né? De Acho que esse conceito é só para exemplificar, a gente ainda não pode usar esse conceito, mas de classes, né? E essas classes, elas não são, elas não têm uma mobilidade, oh meu Deus. E essas classes não têm uma mobilidade. Então, o que acontece? Se uma pessoa nasce patrícia, né, que a gente vai explicar depois, vai ver isso depois, o que é exatamente, ela morre patrícia, ao menos durante o período monárquico, né? É uma sociedade baseada em títulos, né? Como assim, professora? Isso significa que os estamentos que eu vou explicar depois, eles não são a partir do poder econômico, não são a partir da grana, são a partir de títulos, entende? Títulos, por exemplo, como eu disse, estamental, né? Que esse estamento é o título, patrício, plebeu, cliente, e assim por diante. E é uma sociedade escravocrata, ou seja, ela lida com a escravidão. É uma sociedade que economicamente é fortificada através da escravidão e socialmente também, porque a gente vai ver que é muito além do econômico, né? E aí vamos para dentro desses estamentos, né? Dentro desses estamentos, quando a gente fala propriamente ditos. Os primeiros deles são os patrícios, né? Que são a elite, né? Que tem, é claro, poder econômico, mas que a principal questão dentro desse estamento, como eu disse, é o título, né? Então, as pessoas não nascem patrícias, não nasceram patrícias porque elas tinham dinheiro. Elas nasceram patrícias porque elas tinham um título de patrícios. Assim como os plebeus, né? Os plebeus são pobres livres, eles não têm qualquer relação, qualquer compromisso com patrícios ou qualquer outro membro da sociedade por serem livres, né? Apesar de serem pobres. Os clientes são dependentes da elite, há uma relação, né, de compromisso com a elite de prestar serviços. Dentro dessa relação, né, de clientela, a gente pode
Bem, deixa eu ver um exemplo aqui com vocês. Eu não sei quem já assistiu algum filme sobre Roma, tem toda uma perspectiva hollywoodiana, né? Daqueles palácios e tudo mais, como tem o fundo do slide com aquelas vigas enormes, maravilhosas, e muitas pessoas dentro delas. É muito comum, era muito comum, na verdade, que todas essas pessoas não fossem necessariamente família, não necessariamente família sanguínea, mas poderiam ter adotados, relações de clientela, né, lá dentro, escravos, entre outros. Então, aquela quantidade de pessoas reunia justamente membros da sociedade de diferentes estamentos. Outros membros, né, outro tipo de estamento, são os libertos, que são ex-escravos. Eles não têm a condição de cidadão, né? Isso a gente vai explicar mais adiante. Mas eles não têm essa nomenclatura de cidadão, eles são ex-escravos, ok? Isso não significa também que são plebeus, são coisas totalmente diferentes. Nesse caso, o passado dessa pessoa é ligada é colocada, né, na questão do estamento, né? Ele é um ex-escravo, ele não é um plebeu. E também temos os escravos, né, que através das guerras e das dívidas, essas pessoas acabavam tendo a sua liberdade tomada e elas eram escravas, né, de patrícios, principalmente. Galera, e o nascimento de Roma, da onde surgiu isso? Roma nasce, disse, né, algumas documentações dizem que ela vem da união de etruscos, latinos e sabinos, que eram povos que ficavam ali na Península Itálica. Eles se relacionaram, e quando eu digo se relacionaram, vocês precisam entender que a palavra se relacionar, ela tem a ver não só com contatos, né, com contatos no geral, mas com guerras, com aproximações, com acordos. Então, são sociabilidades, né, múltiplas que acontecem e disse, né, que, segundo as documentações, que se tornou a sociedade romana, né, ainda não uma cidade, um estado com todo o seu poder que a gente conhece. Mas a gente tem um mito, né? Roma há uma mitologia muito forte em Roma, né? Então, a gente tem um mito de criação, que é o mito dos irmãos Rômulo e Remo, que houve uma mortal que se relacionou com o deus Marte, e aí eles tiveram gêmeos, e aí os gêmeos foram abandonados, eles foram criados por uma loba, e posteriormente Rômulo mata Remo e funda Roma, né? Isso aí é um mito, né? E o que a gente tem mais próximo mesmo da documentação é justamente essa questão das uniões dos povos. Tá aí para vocês, coloquei bem lindo, né? Como vocês podem perceber, é, a mitologia romana ela é muito parecida com a grega. Então, se vocês prestarem um pouco atenção, tem Hermes aí, tem Poseidon, só que os nomes são diferentes, né? A gente tem Júpiter, Plutão, que correspondem a deuses gregos, no caso. E aí a gente vai para o período monárquico, que é o primeiro período, né? Eu quero deixar logo claro de antemão que é um período curto em conteúdo, justamente porque tem pouca documentação sobre. Porém, ele é muito importante para a gente poder entender como é que Roma se torna, né, o império, o grande império romano. Então, ele tem a sua estrutura inicialmente governado por um rei, pelo Senado e pelas cúrias, né, que são as assembleias. Então, o rei, nesse caso, ele não tem um poder supremo. Ele é rei? Ele é rei. Ele governa? Sim, até certo ponto. Então, não é só o rei que tem um poder absoluto. Tem um Senado dentro dele, que dentro das cúrias, que são essas assembleias, que fazem a legislação de Roma, né? Que fazem a organização da sociedade. E quem poderia participar dessas cúrias, né? Cidadãos em idade militar, né? Poderiam participar, ou seja, homens em idade militar. Nessas cúrias aconteciam assembleias no pensar do bem-estar de Roma e na criação de leis, né, dos limites que poderiam acontecer ali. Nessas cúrias também tem um detalhe muito importante,
que eu acabei de falar para vocês, que o rei, ele governa até certo ponto. Ele não é um rei absoluto, né? De poder absoluto. E é muito importante a gente pensar que nesse Senado, nessas cúrias, é que se elegia os reis, né? Então não era o rei, não havia uma dinastia, não havia uma votação ao público, havia uma votação dentro do Senado, dentro dessa perspectiva, né, dos limites, de quem poderia participar dessas cúrias. Então, tinha poder de confirmação ou veto das ordens do rei, né? Então, nessas cúrias, como eu disse para vocês, novamente a questão de que o rei não era absoluto. As ordens dele poderiam muito bem ser vetadas através do Senado. Nesse período, a gente não tem o escravismo tão forte, né? A gente não tem um escravismo bem consolidado, ainda é muito inicial. E Roma ainda está engatinhando, né? Durante o período monárquico. A economia era agropastoril, né? Então a gente está falando do cultivo de animais e sementes, plantas para subsistência, né? Própria subsistência. E aí, lembra que eu falei que Roma, muito provavelmente, o nascimento dela veio de alguns povos, inclusive o etrusco? Pois é. Os reis, a série de reis que reinou durante o período monárquico foi de maioria etrusca, né, no caso. E aí a gente tem que pensar um último rei para tua prova, que é importante, que embora a monarquia dificilmente caia, mas ela é importante para entender todo o período, é muito importante tu entender o Tarquínio, né? Tarquínio Soberbo, o famoso Tarquínio. Ele foi o último rei, né? E aí o Tarquínio tentou fazer uma jogada, meu amor, muito complicada para Roma, porque olha a estrutura que a gente está estudando. A gente está estudando uma sociedade em que há um Senado, há uma reunião de pessoas, o poder está centralizado, de certa forma, nesse Senado? Tá, mas há toda uma perspectiva do coletivo. E aí esse cara, Tarquínio Soberbo, ele vem e começa a ter uma série de atitudes que são centralizadoras. Então, um rei que governa acompanhado do Senado, ele começa a ter ideias de puxar a sardinha para si, entende? Só que aí os patrícios, que é muito bom salientar isso, o Senado era patrício nessa época, majoritariamente patrício. E aí, essa centralização não nos agrada, né? Então, patrícios que não eram do Senado e patrícios que eram do Senado se juntam, se posicionam e depõem o rei, porque não é permitida essa centralização de poder em Roma. E aí a gente inicia o período republicano. Aí, meu amor, minha gata, meu Deus e minha deusa, arregala o teu ouvido, porque essa é a parte que pode realmente, e já caiu antes, pode cair na tua prova. Então, a gente tem uma descentralização do poder, né? O Tarquínio, o soberbo, ele tem toda aquela fechada, não deu certo, foi deposto. Então, a gente tem um momento em que há o fortalecimento do Senado, né? Que é um conjunto de homens que pensam Roma, né? Do Senado e da magistratura. Ai, professora, meu Deus do céu, tem um bando de nomezinho aí, eu não sei o que eu vou fazer, não vou lembrar isso para prova. Calma, meu amor, você não precisa lembrar tudo isso para prova. Mas tu precisa entender, nesse slide que eu estou mostrando, que há uma estrutura, né? O Senado, ele governa, ele pensa Roma, mas também há uma estrutura que suporta esse Senado, que suporta Roma de diferentes formas, né? Temos cônsules, censores, questores, entre eles nós temos pessoas que cuidam da sociedade, do dinheiro, tem pessoas que, por exemplo, os ditadores. Nossa, professor, o que é isso? Os ditadores são pessoas que fazem uma vista, né? Como assim, professora? É como se fosse uma ordem mais rígida quando há uma desordem em Roma. Então, se as pessoas estão muito agitadas, se as pessoas não estão obedecendo às leis, então os ditadores vão lá e dão o trabalho deles. Então, o importante aqui
é tu perceberes que há toda uma estrutura nesse momento republicano para fazer com que Roma aconteça. E é nesse momento, meu amor, que Roma cresce. E aí a gente tem a criação dos tribunos da plebe, né? Durante esse início republicano, a gente vai ter uma série de revoltas da plebe, porque ela não se sente representada, e de fato não era, né? Então, a gente tem que pensar que há uma reivindicação, né, dessa representatividade da plebe, e cria-se os tribunos da plebe, que são representantes nesse Senado, né, da plebe. Olha só que louco, né? Porque antes a gente não tinha qualquer representatividade, o Senado era lotado de patrícios, homens, né? E agora a gente tem os tribunos da plebe, que são homens também, só que representantes da plebe. E aí a gente tem algumas leis que são super importantes para a tua prova. A gente tem a lei das 12 tábuas, que são as leis principais de Roma, registradas no tipo de tablatura de mármore, né? De mármore ou de gesso. E elas eram expostas, né? Na sociedade, no espaço, para que todos pudessem ver as leis principais de Roma. Então a gente tem o primeiro registro, né, de legislativo em Roma. Lei Canuleia. Olha isso, meu amor. Casamento entre patrícios e plebeus. Volta lá na aula comigo. Lembra que eu falei para ti que Roma é uma sociedade estamental, que a gente ia estudar as características principais e que elas iam mudar durante os períodos, mas que Roma era uma sociedade estamental e ela continua sendo, mas agora a gente tem um tipo de mobilidade estamental. Olha que louco. Agora, os plebeus, os patrícios poderiam casar. O que muito acontecia era plebeu casando com patrício e ficando melhor de título, entendeu? Outra lei importante, leis licínias. Ao menos um dos cônsules deveria ser plebeu. Lembra lá das magistraturas, durante o período republicano, que eu te falei que são super importantes na organização? Então, agora, um dos cônsules precisava ser plebeu. Então, pelo menos 50%, né, desses cônsules precisavam ser plebeus. Olha a representatividade aí, gato. Lei Hortência. As decisões tomadas nas assembleias plebeias poderiam se estender a Roma. Égua, essa aqui é linda. As decisões que forem tomadas em assembleias plebeias, presta atenção, porque haviam assembleias que eram apenas plebeias. E essas decisões poderiam se estender a toda a sociedade. A gente está falando a toda a sociedade, sem tirar nem pôr. Isso significa que há um poder de legislação também na plebe. Olha que revolucionário, menino. E aí, a gente tem um momento em que tem um cara que chega como tribuno da plebe, né? Como um dos tribunos da plebe. E o nome dele é Tibério Graco. Não sei se vocês já ouviram falar nos irmãos Tibério e Caio Graco, mas a gente vai começar pelo Tibério. O Tibério Graco tentou colocar, né, uma lei para funcionar em Roma, que era essa Lex Sempronia Agrária, né, que é a proposta de uma reforma agrária. Meu amor, como se já não bastasse para os patrícios toda essa representatividade dentro da política de Roma para a plebe, ainda vem um gato chamado Tibério Graco e fala em reforma agrária. Isso não agrada muito. E ele tinha mais uma condição: não era permitido ter terras acima de 125 hectares. Então, se tu tinhas, meu amor, tu podes cuidar de distribuir o resto, porque tu não podes ter mais que isso. É claro que isso não deu certo para ele, né? Ele foi acusado de centralização do poder, né? Porque ele tomava uma decisão que era muito importante para as questões econômicas de todos. Lembra que eu falei lá daquela lei? Que as assembleias da plebe poderiam se estender a Roma? Então,
E aí ele foi acusado de querer centralizar o poder e faca nele, foi assassinado. Outra questão é que essa culpa que atribuíram a Tibério Graco, ela também tem a ver com o medo da monarquia, do retorno da monarquia. Lembra lá do Tarquínio, o soberbo? Ele foi o cara que iniciou essa questão de centralização do poder. Então, há um medo da monarquia, há um receio da monarquia. E isso não queriam, principalmente vindo de um plebeu. Depois do assassinato do Tibério Graco, veio seu irmão, Caio Graco, né? Que também foi tribuno da plebe, pouquíssimos anos depois. E aí, ele torna, cara, olha isso, ele torna ilegal o decreto supremo do Senado. Significa que o Senado não poderia tomar atitudes sozinho, né? Supremamente, que a voz 100% do Senado, ela não poderia acontecer. Só que aí a gente tem uma questão, que é no período republicano, lembra de novo lá daquela estrutura que eu te mostrei? O Senado era a ordem mais importante, depois vinham as magistraturas. Encarar um poder desse. E ele é assassinado a mando do Senado. Depois disso, o Senado tenta tomar o poder, né, da situação, porém não deu muito certo. E aí a gente tem a organização de homens que são muito influentes em Roma na época, que era Marco Graço, Pompeu e Júlio César, né? O Júlio César, esse mesmo. Então, meu amor, esse triunvirato não dá muito certo, né? As relações não são muito amistosas e a gente acaba tendo um governo de Júlio César. Júlio César acaba se sobressaindo em Roma. E aí acontece o governo dele, né? O César, intimidade, né? Mas o César, ele é um cara bastante egocêntrico, é um cara que trabalhou por Roma, eu vou conversar com vocês já já sobre isso, mas é um cara muito egocêntrico. O seu governo é centralizado nele, né? Isso significa que Roma lutou tanto por uma não centralização, mas no governo de César há uma centralização nele, nas vontades dele. Inclusive, ele cria o calendário juliano. Hoje a gente usa o calendário gregoriano, né? Que é o cristão. Porém, ele cria o calendário juliano, que inclusive, por curiosidade, é o primeiro calendário com 365 dias, 12 meses e tudo mais. E aí ele começa a fazer algumas ações que desagradam demais, né, do Senado. O Senado aí é muito importante frisar. O Senado é a entidade que vai da monarquia até o fim do Império Romano, praticamente. Então o Senado ainda está ativo aí, né? E aí é importante a gente pensar também que no período republicano, diferente do que a gente pensa, nossa, o Império Romano, gente, o período mais expansionista, grava bem essa palavra, que ela é ótima para a tua prova. O período mais expansionista é o republicano. Nesse momento em que Júlio César assume, tá um expansionismo louco, vou mostrar daqui a pouco para vocês. E aí acontece o quê? O Júlio César concede cidadania aos povos conquistados por Roma. Ou seja, Roma deixa de ser um pequeno pedaço para ser uma extensão. Uma extensão não só territorial, mas uma extensão social, cultural, religiosa. Então, nesse momento, Roma está se tornando uma potência. E aí, é claro, ele desagrada os patrícios com as reformas e ele é assassinado em assembleia, né? O César, ele tem, como eu disse, um governo muito egocêntrico, porém, ele é um cara que vai fazer muito por Roma, tanto dentro quanto fora. E isso desagrada, a fama dele desagrada, né? Ele era um cara querido, isso é importante de se dizer para os próximos capítulos desta novela. Ele era um cara muito querido, ele era um cara que fez muito por Roma, porém ele não agradava os grandões, não agradava os patrícios, não agradava boa parte do Senado, e aí ele acaba sendo assassinado. Olha aí, gente, esse quadro lindo, não tão bonito assim, porque o pobre do César, né, tá apanhando, mas
essa é a imagem, né, uma pintura do Senado esfaqueando César, né? As documentações dizem que ele levou 23 facadas, e uma delas foi do seu afilhado Brutus, né? Júnior Brutus, se eu não me engano o nome dele todo. E aí é daí que vem aquela frase que a gente de vez em quando fala, né? Até tu, Brutus, meu filho, né? Ele era afilhado. Lembra que eu falei para vocês que a estrutura das casas geralmente abrigava não só os donos das casas, mas também outras pessoas de outras casas, de outras famílias, da adoção também, que era muito comum em Roma. Brutus era um adotado de César e ele o esfaqueou também, junto a outros senadores. E aí, Lindão, chegamos no expansionismo romano, importante demais para a tua prova. A gente tem a questão das guerras púnicas, né? Entre Roma e Cartago, foram diversos conflitos entre Roma e Cartago, muito importantes para a questão de terras, né? Há um avanço de Roma não, né? Roma é o território, mas há um avanço romano pela Península Itálica, um avanço, gente, estrondoso, pelo mar Mediterrâneo, né? Algumas documentações mostram romanos se referindo ao mar Mediterrâneo como Mare Nostrum. Olha só isso, cara. Nosso mar em latim. Os caras se achavam donos de tudo, e realmente eles estavam se tornando. E aí a gente tem um encontro com o bárbaro. Ai, professora, só agora o encontro com o bárbaro? Roma já tá um tempão aí, né? Guerreando, lutando com gente, escutando com gente. Não, gente, a gente tem o maior encontro, né? O maior fluxo de encontro com bárbaros. O que é o bárbaro, professora? Bárbaro é o mal educado? Sei lá. Não. Bárbaro é o diferente, aquilo que não era romano, aquilo que não falava latim. Esse era o bárbaro, né? É a visão do outro. E aí, nesse momento, a gente tem um fluxo de riquezas imenso. E quando a gente fala riquezas, eu não estou falando de joias, de ouro, de prata, não só disso, mas eu estou falando de um expansionismo geral. Lembra comigo que Roma é uma sociedade escravocrata. Então, mais escravos, porque escravos eram conseguidos em guerra, lembra comigo? Riquezas materiais, como eu citei para ti, e terras, é claro. O expansionismo, como eu falei, é geral. Olha aí, lindão, minha gata, tudo que é lilás, Roma pegou. Todo o expansionismo romano está em lilás aí. Gália, Espanha, Britânia, Ásia Menor, Egito, saíram se expandindo completamente. E aí a gente tem a criação do segundo triunvirato, que é esse governo de três, né? Entre Marco Antônio, o Lepto, o banqueiro, e o Caio Otávio. Esses três, eles assumem o poder de Roma de forma constitucional, né? Como assim, professor? Isso significa que o primeiro triunvirato, ele não foi constitucional, foi informal, ok? Então, não houve uma vontade romana, nada do tipo. Agora, esse segundo triunvirato, a gente tem a reunião de três homens influentes, mas que, sim, eles foram, né, uma vontade, a ascensão do poder deles foi uma vontade de Roma, foi constitucional, foi legítima, né? E aí, eles se dividem entre os três aos espaços, lembra que eu mostrei no, no mapa anterior, os espaços em Lilás, essas terras, né, em Lilás eles se dividem, né? Cada um cuida de um pedaço, de um lugar. Só que há disputas internas, né, principalmente entre o Caio Otávio e o Marco Antônio, né, pelas terras do Lepto, porque o Lepto morreu, né, em batalha, em uma das batalhas de expansão. E aí o que acontece é que há um rumor de que o Marco Antônio estava tentando passar as terras do Lepto, né, que eram antes pertencidas pelo Lepto, para Cleópatra. Sabe a Cleópatra, rainha do Egito, maravilhosa? Pois é, ela foi companheira do Marco Antônio, né? E aí houveram as guerras do Átio, muitos conflitos, né? O Marco Antônio se suicida com a Cleópatra, eles resolvem se suicidar. As guerras do Átio são, por isso que eu coloquei em plural para vocês, são diversos conflitos, né, sofridos, e aí eles resolvem se suicidar perante essa situação.
E aí a gente tem a ascensão do Caio Otávio, né? Só ele sobrou. Lépido faleceu. Marco Antônio se suicidou. Ficou ele. E a gente tem a ascensão do Caio Otávio, né? E aí o Caio Otávio se transforma em Otávio Augusto, abrindo o nosso período imperial. Finalmente chegamos a Roma Imperial, né? O Império Romano. Como vocês puderam perceber, a República foi um momento muito intenso, né? Ela é essa passagem para o Império de forma muito intensa. Então, primeiro imperador, né, é o Caio Otávio, só que ele se transforma em Otávio Augusto. Nossa, professora, por que mudou de nome? Gente, Augusto tem uh, o significado em Roma de o luminoso, o Deus, sabe? Não sei se alguém já ouviu falar dessa fama que os imperadores romanos tinham de se compararem aos deuses da mitologia. Nesse momento ainda estamos numa Roma politeísta, então muitos deuses, né? E agora temos mais um, que é o imperador, meu amor, é isso mesmo. Então Caio Otávio se transforma em Otávio Augusto. E aí a gente tem uma fase de principado, né? Que é o governo junto ao Senado. A gente tem um momento de triunvirato, lembra? O governo dos três, o Senado ainda está ali, né? Ali firme e forte. E aí, nesse momento de principado, com Otávio Augusto, também há um governo junto ao Senado, as decisões junto ao Senado, né? Que é uma primeira fase. Porém, logo depois a gente tem uma segunda fase nesse período imperial, que é a fase de dominado, né? Que é o governo de Otávio Augusto supremo, acima das constituições do Senado. Lembra das leis das 12 tábuas, dos senados, de tudo isso? Pois é, quem vai prevalecer é a lei de Otávio Augusto. E aí a gente tem algumas situações muito importantes para a tua prova também. Arregar o teu ouvido, meu amor, que é a Pax Romana, a primeira delas. Que aí, Roma, pensa comigo, Roma tem um expansionismo doido, né? Guerras se expandindo, riquezas, só que tudo isso tem um custo. Isso tem um custo de exército, um custo bélico, social, tem muitas questões aí em jogo. E aí, Otávio Augusto sente a necessidade de decretar a Pax Romana, que é essa diminuição do expansionismo territorial, né? E aí a gente tem um toma lá da cá nessa Pax Romana, né? Um faço por ti, tu faz por mim, que é vamos dar uma trégua, vamos dar uma acalmada nesse expansionismo, porque a gente precisa de um tempo, né, de todos esses gastos, guerra custa caro, guerra demanda tempo, então bora dar esse time aí. Porém, vocês vão ter que aceitar a romanização. O que era essa romanização? Era aceitar as questões de Roma, as questões sociais de Roma, as questões políticas de Roma. Era aceitar que Otávio Augusto era seu imperador, né? Era aceitar todas as questões que inicialmente eram de Roma, agora elas se espalham para as terras que foram, né, dominadas, que foram parte dessa expansão romana. E aí a gente tem uma crise do escravismo. Por quê, meu amor? Pensa comigo. Roma estava bombando porque o expansionismo, né, com todas as guerras, estava trazendo muitos escravos, né? Mão de obra e tudo mais, faz parte de toda a questão da riqueza, né? Só que a Pax Romana, ela veio justamente dar uma freada nisso, né? E se ela dá uma freada nesse expansionismo, ela dá nas guerras e dá nos escravos. Então a gente não tem mais uma série de escravos entrando em Roma para trabalhar, né? Há uma crise dessa riqueza, né? Entre aspas. Outras medidas também que são tomadas nesse momento, inclusive da crise do escravismo, é a política do pão e circo, a famosa política do pão e circo, né? Que é dar alimento e entretenimento para acalmar a plebe, porque a gente está num período de crise, então a gente tem que negociar, né? Otávio Augusto, nesse momento, deve ter refletido: temos que negociar, se o pessoal não se revoltar, senão vai ficar difícil, né?
E aí a gente tem a criação dos coliseus, coliseu principal, né? A fotinha aí para vocês, justamente para mostrar que ambientes eram esses, né? De pão e circo, de entretenimento. E aí, nesse momento, é muito importante a gente trazer uma coisa que faz parte do declínio desse período imperial, que é a perseguição dos primeiros cristãos. A gente tem o cristianismo, né, se popularizando, inclusive participando desses espetáculos, eles como vítimas, lutadores e assim por diante, mas sendo o principal espetáculo, né, desses espetáculos é, violentos que se faziam dentro do Coliseu. E bora de organização política. Olha, a gente tem, nesse momento, uma dinastia dos imperadores. O que é isso, professora? Isso significa que, bora lembrar, no período monárquico e no período republicano, não havia esse negócio de eu sou rei, ou sei lá, eu sou um governador, meu filho também vai ser, meu neto também vai ser. Não havia isso. Havia uma eleição. Lembra comigo? Senadores que elegiam, tudo mais. Lembra? Beleza. Agora a gente tem uma dinastia, ou seja, eu sou hoje imperador, amanhã meu filho será e meu neto será, ou um filho adotivo, um sobrinho, mas alguém do sangue. Isso é uma dinastia. Eu quero que tu percebas essas diferenças de organização política, que são bem importantes, para que tu possas também perceber esse processo, né? Esse processo de modificação em Roma. E aí a gente tem a guarda pretoriana, que são soldados romanos de elite também, né? Eles se reuniam, faziam assembleias, era algo realmente complexo para a guarda de Roma, e eles tinham também um compromisso com o imperador. E aí a gente tem a modificação, bora lembrar que essa aula é sobre cidadania, né? E democracia. A gente tem a modificação do que é ser cidadão em Roma. Antes, nós não envolvíamos algumas pessoas, por exemplo, ex-escravos, libertos, né? Agora a gente tem uma cidadania diferente, né? Que são os nascidos em Roma, nas dependências romanas, e lembra lá do que eu te falei sobre o expansionismo, sobre a romanização? Então, essas pessoas que nasceram, né, dentro desses espaços que foram de expansão de Roma, também são considerados romanos, né? E aí a gente tem dois tipos de cidadão. A gente tem o cidadão e o cidadão com participação política, meu amor. São coisas bem diferentes. O cidadão, que eu falo só cidadão para vocês, são mulheres, pessoas pobres e assim por diante. Agora, o cidadão com participação política, a gente já está falando de um homem romano, né? Com idade militar, como já havia falado para vocês. Então, essas duas pessoas vão ser cidadãs romanas? São, mas com, com questões diferentes, né? É... E aí a gente tem o processo de cristianização, né, de Roma. Gente, como eu falei para vocês, havia, dentro daquela política de pão e circo, uma perseguição dos cristãos, né? Por ser diferente, primeira coisa, monoteísta, né? Um Deus. Como assim, gente? Só um Deus. Além de não adorar os deuses de Roma, ainda não adora o imperador? Que história é essa, né? Então, há toda uma perseguição. Porém, a gente precisa entender que o cristianismo se tornou bastante conveniente, né? É, para as questões romanas, né? Com o passar do tempo. Porque as pessoas viam as relações religiosas, né, as questões religiosas dos cristãos, né, a gente tem um avanço nesse expansionismo de cristãos, né, também, dentro dessa romanização. E aí a gente entra no processo de cristianização de Roma. E a gente tem os principais éditos que também são muito importantes para a tua prova. Regala os teus ouvidos, meu amor.
primeiro de Milão, que a gente tem o fim da perseguição dos cristãos e a liberdade de culto, né? Então, o cristão ele já não é perseguido nesse momento. O cristão ele pode cultuar, né, Deus dentro das suas casas sem problema. Depois a gente tem o Edito de Tessalônica, que é a oficialização do cristianismo como religião de Roma. Olha que louco! A gente tem um espetáculo de pão e circo lá no início desse império, que usa cristãos para a questão da perseguição, né, da perseguição e também do espetáculo violento, e agora a gente tem uma oficialização do cristianismo, né, como religião de Roma. Depois, a gente tem o Concílio de Nicéia, que é a organização do cristianismo e a compilação da Bíblia, né? E, professora, como assim Concílio de Nicéia? Não entendi. Gente, o Concílio de Nicéia é um marco muito importante, porque é nesse momento em que há uma organização da fé cristã. Caramba, como assim? Isso significa que as estruturas que a gente conhece, com o papado, com os padres, com a compilação da Bíblia do jeito que a gente conhece, foi feita nesse Concílio de Nicéia. Mais uma coisa, olha só comigo. Em 313 aconteceu o Edito de Tessalônica, né? Que é a oficialização do cristianismo. No final dos anos 400 depois de Cristo, a gente começa um processo caminhando, engatinhando para o que hoje a gente chama de uma Idade Média, onde o cristianismo imperou. Então a gente tem um processo, percebe esse processo comigo? A gente tem um processo do cristianismo, né? No Concílio de Nicéia, a gente tem os primeiros pilares antes desse fim dessa, entre aspas, do que hoje a gente chama de Idade Antiga, do que hoje a gente chama desse Império Romano, né? E aí a gente tem Teodósio, inclusive o Teodósio foi, foi durante o seu governo que o Concílio de Nicéia aconteceu, né? E ele foi o último imperador. E aí, vamos lá entrar nos spoilers, né? Para a próxima aula, que vai se começar, né? Vai se iniciar com a decadência desse Império Romano. A primeira delas é a crise do escravismo. Lembra que eu falei para ti? Sem expansão romana fica difícil, né? Então a gente tem uma crise do escravismo muito grande e a gente tem um êxodo urbano muito grande. Então as pessoas estão vindo do meio rural para o meio urbano. E aí a gente tem o início de uma relação de servidão muito forte, né? Muito forte, porque as pessoas querem trabalho, elas querem abrigo, então tem uma relação que a gente vai chamar de outra coisa daqui a pouco, né, na próxima aula, que se inicia aí nessa decadência do Império, sabe? Nesse momento, a gente também tem a invasão dos germânicos. Eu não sei quem aqui que já ouviu falar na série Vikings, que já assistiu Vikings, mas assista porque historicamente é muito boa e mostra muito, não vou dar spoiler aqui que não pode, né? Mostra muito a invasão dos germânicos, né, nesse império, né? O cristianismo foi um ponto para essa desestrutura do Império Romano. A gente tem um imperador que num momento é Deus e no outro a gente tem a consolidação de uma religião que diz que existe um Deus, né? Então o cristianismo ele também é um ruir dessa base romana. E aí a gente tem uma divisão, né? Um enfraquecimento e uma divisão de Roma no Império Romano do Oriente, né? Que é o bizantino e o Império do Ocidente, né? Roma do Ocidente, que é o que a gente vai ver na próxima semana, do que a gente chama de Idade Média, né? O que aconteceu com esse Império Ocidental? E mais, o que virá a ser o Império Bizantino, né? Esse Império Romano do Oriente, nesse encontro com esse Ocidente, né? Em relações. Isso são coisas para a próxima aula, que a gente ainda não vai conversar, né? E aí tem um livro de um historiador chamado Passagem da Antiguidade ao Feudalismo, que é onde eu me baseei esse último slide, justamente para explicar para vocês que houve todo um processo de uma antiguidade para uma Idade Média, né? Para o que a gente chama hoje de uma Idade Média. Professora,
Então, os romanos sabiam que eles eram antigos e viraram médios? Não, gente, eles não sabiam. Assim como a gente não sabe o que a gente vai ser daqui a um tempo. E é isto. E aí eu coloquei duas questões para a gente fazer juntos, só para poder fixar na tua cabeça e a gente poder concluir esta aula. Bora lá? Olha, esse Enem de 2000 e ele começa assim: somos servos da lei para podermos ser livres. Cícero. O que apraz ao príncipe tem força de lei. O Hipiano. As frases acima são de dois cidadãos de Roma. As frases acima são de dois cidadãos da Roma clássica que viveram praticamente no mesmo século, quando ocorreu a transição da República para o Império. Tendo como base as sentenças acima, considere as afirmações. 1. A diferença nos significados da lei é apenas aparente, uma vez que os romanos não levavam em consideração as normas jurídicas. Gente, olha para mamãe, bebê, olha para mamãe, filho. Como é que os romanos não levavam em consideração as normas jurídicas, gente? Tanto o Senado, tanto o governo, uma coisa tão importante, tanta assembleia. Com certeza você não está certa, né? Tanto na República como no Império, a lei era o resultado de discussões entre os representantes escolhidos pelo povo romano. E aí, lindão? Essa está incorreta. O povo romano não escolhia seus senadores. 3. A lei republicana definia que os direitos de um cidadão acabavam quando começavam os direitos de outro cidadão. Eu não tive a oportunidade de trazer para vocês em português a lei das 12 tábuas. Mas há um artigo lá que diz que sim, a lei do cidadão romano termina quando a lei de outro começa. Então, sim, 3 está correta. Existia, na época imperial, um poder acima da legislação romana. Estão corretas apenas? Gente, 4, bora lembrar. O imperador, lembra? Ele governava com o Senado, mas quem dava o último apito era ele. Então a quarta também está certa. Letra D. Bora para a última. Enem de 2016, prova azul. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, presta atenção, gato, presta atenção, minha linda, em menos de 53 anos submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo? Fato nunca antes ocorrido, ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? Políbio. Gente, do que ele está falando aqui? A experiência a que se refere o historiador Políbio, nesse texto escrito no século II a.C., é a ampliação da contingente de camponeses livres? Eu acho que não, não é não. B. Consolidação do poder das falanges hoplitas? Ele não está falando de nenhum hoplita aqui. C. Concretização do desígnio imperialista? Pode ser. Adoção do monoteísmo cristão? Ele não está falando de nenhuma, né? Nenhuma religião no momento. Libertação do domínio etrusco? Não houve uma libertação, na verdade houve uma expulsão lá na monarquia, né, gente? Que o último rei era etrusco, mandaram ele passear. Então, o que mais se aproxima é C, concretização de desígnio imperialista. O Políbio está falando aqui, pelo que parece na escrita dele, o quanto ele está impressionado com a expansão de Roma, com o crescimento, com a grandiosidade de Roma no seu caminhar. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Preparei com muito carinho para vocês. É um assunto extenso, porém bem importante para a tua prova, vez ou outra vem caindo, e também muito bom para a redação, para tu poderes falar de democratização, de cidadania e poder te dar super bem. Um beijo, foi uma honra estar contigo e tchau!